Glória a Deus. Que a gloriosa paz do Senhor esteja com todos, amém? Que alegria estarmos nesta manhã, aonde se trata do coração de Deus, porque o coração de Deus é missionário. É uma alegria saber que uma igreja tem um culto missionário por mês. E eu vinha no carro com o pastor Josué, chorando em gratidão a Deus por isso. Porque muitos fazem um movimento missionário uma vez por ano. É uma alegria saber que temos uma casa onde tem pastores de missões. Eu disse, será que eu estou na América mesmo? Que não te falte esse azeite e esta visão. Aleluia, seja qual for a mesa, seja qual for o lugar, tem uma liturgia que está sendo respeitada, porque ela veio do céu para a sua vida. Mas jovens, mulheres, homens aqui presentes, o que nos leva a amar missões, o que nos leva a nos importar com quem não tem o nosso sangue, com quem não tem um parentesco conosco, o que nos leva a amar a alma de um muçulmano radical, não tem outra maneira de expressar o que pulsa missões dentro de nós, sem dúvida nenhuma. Não é o exemplo de homens, não é o exemplo de mulheres que vieram e fizeram um trabalho missionário antes de nós. O que nos mantém firme a uma visão missionária é o supremo exemplo de Cristo. Você pode repetir isso? Supremo exemplo de Cristo. O que faz o seu pastor viver missões, acreditar em missões, é trazer essa visão e fazer você acreditar também, porque a vontade dele era abrir a cabeça de muita gente e dizer, é isso aqui, o que nos leva às nações, o que nos leva a um impacto missionário. Repita, supremo exemplo de Cristo. Porque se fossem humanos, nós já tínhamos desistido. E aonde está esse exemplo? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Aqui está o exemplo. Mateus, capítulo 9. Enquanto você procura, deixa eu te entregar uma boas novas também missionária. Você está vendo esses dois livros aqui? Lindos, um azul na cor que os meninos gostam, porque aqui tudo é intencional, e um rosa, do cor que as meninas gostam. Isso aqui é um livro devocional que eu gerei em 2 anos e meio. Porque foi preço de sacrifício. A vida com Jesus é 10 semanas que seus filhos vão construir uma amizade com Jesus. É um material rico, teologicamente elaborado, cronologicamente bíblico. De segunda a sexta, seu filho caminha comigo com a história bíblica. Ele não sabe português. Eu conto a história para ele, porque todas as histórias foram gravadas com a minha voz. Ele tem atividade bíblica, ele tem o versículo do dia. Mas no final de semana, papai e mamãe vai construir com ele o que ele aprendeu durante a semana. Final de semana tem memórias afetivas. Aqui nesse capítulo nós estudamos sobre Abraão, Isaac, Jacó. Então, final de semana você vai construir a tenda do encontro na sua sala. E pai e mãe se voltarão a Jesus juntamente com os seus filhos. Sabe aqueles filhos de pais não crentes? Os pais começaram a conhecer a Jesus porque acompanharam o devocional do filho. É um grande presente. E nós estamos lançando ele, consagramos anteontem. Depois eu vou pedir para o meu pastor orar também. E ali tem algumas camisetas missionárias que você pode sair aí no shopping, viu, meninas? No mall, dizendo quem é Jesus. Propositalmente em inglês, você vai evangelizar. Agora vai ser camiseta e adesivo. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda na cara do cão.
é teu carro, é tua roupa, é teu comportamento, é tuas atitudes. Aonde você passar, o supremo exemplo de Cristo vai passar, vai se sentir a diferença em você, porque missão começa na Jerusalém. 9 de Mateus, quem encontrou, diga amém. 35 a seguir. Que exemplo me leva a viver uma vida missionária, a aceitar os desafios missionários. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Pai, aqui está a tua palavra. Aqui está o teu supremo exemplo explícito, convencedor. Que nenhuma palavra que saia da minha boca seja outra que não seja tua. Pai das missões, fale para nós o que o Senhor deseja de nós hoje. Assim como o Senhor disse a Ananias: vai à rua chamada direita, porque lá está o meu escolhido. Era Saulo de Tarso, perseguidor, um escolhido que ainda não era transformado. Nós estamos aqui como Ananias para te obedecer, porque missão se faz em ato de obediência, mesmo com medo, mesmo sem recursos, mesmo com dores. Nós obedecemos o teu vai buscar o meu escolhido. Os teus escolhidos também são as prostitutas, os drogados, os islâmicos, os indígenas, os ribeirinhos, os sertanejos. Não é como a nossa visão enxerga, é como os teus olhos enxergam um escolhido sendo perseguidor do evangelho. Abre a nossa visão missionária. Tira-nos do comodismo, da ingratidão, da reclamação. E nos faz mais servos e mais crentes essa manhã. Eu te louvo pela vida do meu amado pastor Wagner. E por esta casa. E por tudo que ele carrega do céu. Mas esta manhã o Senhor nos traz para um upgrade, para uma outra classe, para uma outra estação. E aqui estamos para te ouvir. Amém e amém. Podem sentar, queridos. O que me leva à ação missionária é o supremo. Ele diz: onde estão os ceifeiros? Porque grande é a seara. Me ouça. Aonde estão os ceifeiros? O ano era 1517. Um homem por nome Martinho Lutério foi o protagonista de uma grande onda de avivamento, sendo o precursor da reforma protestante. O ano era 1734. Um homem por nome Jonathan Edwards foi o protagonista de uma grande onda de avivamento na Europa. O ano era 1736. Um homem chamado John Wesley foi o protagonista de uma grande onda de avivamento em viagens missionárias que chegaram aos Estados Unidos. O ano era 1906. Um grande avivalista, William Joseph, foi protagonista de uma grande onda de avivamento, marcado por salvação de almas, línguas estranhas, em Los Angeles, Califórnia. O ano era 1910. Daniel Berg Gunavingre
foram protagonistas da chegada do Evangelho no Brasil e do batismo com o Espírito Santo. O ano é 2026 e você será o protagonista das missões, e você será o chamado para as nações. Coloque a mão no peito e diga: agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Eu trago um grito de Deus nesta manhã. Queira. Quem vai ouvir o clamor de milhares? Quem vai seguir o supremo exemplo de Cristo? Quem vai chegar às terras que ainda não foram conquistadas? Oh, aleluia! É bom te ver aqui, Virgínia. É bom ver meu africano querido. Amo essa família. Quem irá? Quem será a resposta de 2026? John Wesley foi a resposta. Daniel Berg e Gunavring foi a resposta. Lutério foi a resposta. Quem será a resposta de 2026? Levante a mão, tenha coragem e diga: Senhor, eu serei a resposta a partir da minha casa, a partir do meu ambiente de trabalho, a partir da minha Jerusalém. Eu serei a resposta, Deus. Aonde o Senhor me plantou, eu darei frutos. Não espere ir para a África, não espere ir para o Nepal, não espere ir para o Paquistão. A ordem de Deus está explícita bem aqui. Atos capítulo 1, versículo 8 em diante diz: ei, últimas palavras de Jesus em vida terrena, últimas palavras. Ele poderia dizer para os discípulos outro tipo de promessa, mas ele vem com uma promessa regida de uma responsabilidade. Pastor, nós não construímos esse templo lindo para ficarmos nas quatro paredes. Ele está dizendo assim, ó: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Para que mesmo? Para que mesmo esses cultos que nos aviva? Para que mesmo esse louvor lindo hoje, mais lindo do que nunca, porque tinha até um mexicano aqui, glória a Deus. Tinha uma indiana misturada com paquistanesa, africanos. Não é por acaso essas bandeiras, isso aqui tudo é profético. Não é por acaso a decoração desde a hora que entra, é tudo profético. O Senhor está dizendo: ei, eu mandei poder para essa casa. Eu mandei pão e alimento para as crianças, para as mulheres, para os homens, para os jovens que estão numa ativação maravilhosa. O Senhor está dizendo: eu levantei vocês. Para quê? Exatamente para serem meus missionários, para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Se você resume a sua vida espiritual num culto de domingo onde você só toma para si, e segunda-feira continua sua rotina materialista, egoísta, individualista, eu te convido a aceitar Jesus de novo. Porque Jesus está dizendo: eu derramo sobre vocês poder. Eu envio o Espírito Santo, que é o Deus da igreja atual, sobre vocês. Para quê, meu pastor? Para serem minhas testemunhas.
em Jerusalém, Judeia, Samaria. Esse é o supremo exemplo de Cristo. E percorria Jesus ruas, valados. Ei, cadê os brasileiros? Levanta a mão que eu quero ver quem é brasileiro. Quem não é brasileiro, levanta a mão. Quem não é brasileiro? Minha americana está ali. Meu africano está ali. Mexicano. Mas não é que é o mexicano original mesmo? Eu pensei que era genérico. Pastor, não é fake news. Coisa linda. Olhe para mim. Tem italiano aqui, mas é uma igreja das nações. Ei, deixa eu falar com o brasileiro. Jerusalém. Qual é a ordem cronológica da ordem de Jesus aqui? Jerusalém. Me leva para a África, tia Jo. O que você já fez pela sua Jerusalém? Me leva para o Nepal, para o Paquistão. O que você já fez pela sua Jerusalém? O que mais eu recebo em rede social é: como é que eu posso ser uma missionária igual você? Sabe, eu já tenho uma resposta pronta. Você já limpou o banheiro da sua igreja, minha filha? Você já passou o vacuum no púlpito? No carpê? Já ajudou na cantina, minha filha? Você só tem direito a ir às nações se você serviu a sua Jerusalém. Você só estará pronto para ir às nações se você servir a sua Jerusalém. Há uma presença sobrenatural. Com esta casa, Deus não vem com café com leite, Ele vem com tutano. Ele vem com comida forte, porque esta casa tem bases. Tem alicerce. Deus vai te levar às nações. Mas a partir desse impacto missionário, essa Jerusalém vai ser servida. E não vai ficar só no adesivo, não. Eu vejo culto nas praças. Eu vejo culto nos parques. Aleluia! Cadê os jovens que gostam de ajuntamento? Cadê meu pastor Júnior dos jovens? Cadê meu pastor Júnior dos jovens? Vão evangelizar os parques. Vão evangelizar as praias. Vão evangelizar Jerusalém, porque Deus está preparando vocês para as nações. Jerusalém. Na minha Jerusalém, pode deixar o áudio. Na minha Jerusalém tem povos não alcançados. No Brasil tem 117 etnias sem presença de evangélicos. 74% dessas tribos estão abertas suas portas, mas cadê os missionários para pregar aos índios da minha Jerusalém? Nós não seremos mais inocentes a partir de hoje. Povos menos evangelizados do Brasil, meus ribeirinhos, de onde eu vim, 37 mil comunidades ribeirinhas nós temos no Brasil. 10 mil sem nenhuma presença de igreja alguma. Enquanto nós estamos sentados confortavelmente aqui, existem 1.200.000 ciganos no Brasil. 1% deles conhece Jesus. Não seremos mais inocentes. Ei, Jerusalém! Antes da Judeia tem os sertanejos. E nos sertões do Brasil, a missão, sua missão está em 7. Mas ainda temos 6.000 assentamentos de sertanejos no Brasil, sem nenhuma presença de igreja. Jerusalém! Enquanto nós estamos aqui sentados, temos os quilombolas.
A missão, até que todos saibam, está somente em 2 comunidades quilombolas, mas são 5.000 comunidades espalhadas pelo Brasil. Ouça isso. 2.000 permanece sem nenhuma presença evangélica. Imigrantes. O Brasil tem sido um país hospitaleiro. Temos 300.000 imigrantes de 100 países diferentes no Brasil. Deus envia-os para lá. 27 países são fechados para o evangelho. Os imigrantes estão lá. O Saulo está lá precisando de um Ananias. O Saulo está lá precisando de um Ananias. E ninguém prega para eles. Surdos. Aqui. Não tem como não se emocionar. 9 milhões de surdos temos só no Brasil. 1% conhece Jesus. Existe uma maneira de você fazer missões que não precisa de passaporte nem passagem. Levanta a tua mão para cá e começa a orar e a dizer: Senhor, tu vai mudar esses dados. Tu vai mudar esses dados. Nos segmentos menos evangelizados do Brasil estão os mais ricos, e os abaixo da linha da pobreza também são os menos evangelizados no Brasil. Comece a orar por isso. Comece a orar por isso. Senhor, salva os ribeirinhos. Senhor, salva os sertanejos. Senhor, salva os quilombolas. Senhor, salva os imigrantes. Senhor, salva os ciganos. Senhor, salva os ricos de classe média alta. Salva os pobres abaixo da linha da miséria. Salva, Senhor. Salva, Senhor. Você pode tomar nota desses dados e a partir de hoje começar a orar. Você faz missão orando. Você entra sem fronteiras através da oração. Nós estamos seguindo as últimas palavras de Jesus: e recebereis poder para sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Tia Jô, como vocês estão em 22 nações? É que o pastor Josué fez o dever de casa direitinho. Ele começou pelos indígenas. Ele começou pelos sertanejos, pelos quilombolas. Por isso o Senhor tem nos entregado as nações que nem imaginávamos chegar. Luz do mundo, você tem sido luz. Lá no sertão da Paraíba, entre as 10 cidades mais violentas do Brasil, você está tirando do tráfego todos os dias. Luz do mundo, você tem sido luz nos ribeirinhos. Você tem sido luz nos lugares de catástrofes da sua Jerusalém. Daqui a 2 meses, o nosso barco dos ribeirinhos segue com um grupo de jovens para evangelizar os ribeirinhos. Quem sabe os próximos serão daqui. Nós estamos na Judeia, Venezuela, Peru, Paraguai. Nós estamos na Samaria. Tem que seguir a cronologia do Pai. Nós estamos chegando nos confins da terra. África, Moçambique, 5º país mais pobre do mundo. Malawi, 3º país mais pobre do mundo. África do Sul está vivendo o alcance de uma obediência. Nós estamos no Quênia, pastor, o maior campo de refugiados do mundo. E o Senhor nos fez chegar na Somália. Não posso mostrar nem a foto dos nossos missionários. Só o pastor que representa eles no Brasil. Somália é o 2º país mais mortal para o cristão no mundo, depois da Coreia. Estamos na Europa, levando avivamento para um lugar que foi o berço de avivamento e hoje é um iceberg de gelo. Estamos na Ucrânia e você vai ver o que Deus está fazendo na Ucrânia. Estamos na Ásia, nos países fechados ao evangelho. Indonésia, o país mais muçulmano do mundo. Camboja, paraíso da prostituição infantil do mundo. Jesus está mudando histórias. Índia, fechada ao evangelho. Nosso missionário teve que sair fugido semanas atrás. Iraque, Paquistão,
8º país mais mortal para o cristão no mundo e o primeiro em violência severa contra cristão. Repete comigo: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Meu nome é Pastor Daniel, sou do Paquistão. Vocês estão nos confins da terra. Para falar um projeto sobre o Paquistão. E um grande projeto que nós estamos fazendo em Paquistão é libertar as famílias do fábrica de tijolos, que eles estão trabalhando de geração para geração. E outro grande projeto que nós estamos trabalhando da educação de graça para essas crianças pobres, ou os pais deles não conseguem pagar as escolas para eles, e o orfanato também estuda nessa escola. Aí eu queria agradecer a todos os irmãos da igreja e de Luz do Mundo pela que parceria que vocês têm conosco sobre esse projeto. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão ajudando. Também queria agradecer ao pastor Wagner Santos. Que Deus abençoe, pastor, que você está junto com nós nesse projeto, ajudando para libertar as famílias, ajudando para dar educação de graça para essas crianças. Que Deus abençoe vocês tudo. A paz do Senhor, igreja de Luz do Mundo, igreja amada, igreja que faz a diferença. Aqui é a missionária Manuela, do projeto Cantinho da Tia Jô, na Paraíba, que é um dos projetos da missão, até que todos saibam. E hoje nós estamos aqui com um coração muito feliz e muito grato para dizer a você, igreja, que você faz a diferença aqui na Paraíba, aqui no projeto Cantinho da Tia Jô. E nós estamos felizes por saber que mais uma igreja tem nos apoiado financeiramente, além das orações. E nós ficamos felizes em gravar esse vídeo aqui para incentivar você, que é um missionário mantenedor, que é um investidor na obra de Deus, a continuar orando, a continuar investindo aqui no projeto Cantinho da Tia Jô na Paraíba, um dos projetos da missão Até que Todos Saibam. E nós estamos orando por vocês, por cada um de vocês, e pode ter certeza que os céus, eles observam, eles olham todo esse investimento que vocês fazem. Aqui nós queremos agradecer ao pastor Wagner, a pessoa do pastor Wagner, que tem investido aqui na obra de Deus na Paraíba. Que Deus continue abençoando vocês financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, em nome de Jesus. Aqui é o missionário Henrique, do projeto Na Paraíba, da missão Até que Todos Saibam. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vocês têm sido luz. Vocês acompanharam toda a construção da Paraíba, vocês foram sementes. Hoje o prédio está pronto, mais de 100 crianças e adolescentes estão sendo tiradas do tráfego todos os dias. Vocês estão nos confins da terra. Vocês estão mudando história aonde o evangelho é proibido de chegar. A missão chegou no meio da guerra. E em meio à guerra, entre os estralhaços de bombas, Jesus está batizando na Ucrânia. Esse é o supremo exemplo de Cristo, que os batizava. Missionário não conta derrota, missionário conta milagres. Missionário conta vitórias. Aleluia! E é lindo o que Deus está fazendo na Ucrânia. Nós atendemos, pastor, as viúvas, os órfãos, os mutilados de guerra, os abandonados por suas famílias e pelo governo, que não consegue acolher a todos. Quem me assiste nas redes sociais, essa semana eu coloquei o testemunho da missionária Beth, que é a nossa missionária lá. Faltou pão no projeto, e para o ucraniano o pão é a refeição mais importante, é o alimento mais importante. Ele não come sem pão. E elas foram orar e pedir pão, e uma das irmãs ucranianas sentiu o cheiro de padaria assando pão. Ela disse: eu estou sentindo cheiro, parece que eu estou dentro de uma padaria, tem cheiro de pão fresquinho. Daquele dia em diante, nunca mais faltou pão no meio da guerra. É pão doado, é pão enviado, é pão comprado. O pão nunca mais acabou no meio de uma guerra.
Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E vocês estão nos confins da terra. E nós vamos chegar a mais confins da terra. Entre os 10 países menos evangelizados, o supremo exemplo de Cristo tem chegado através de vocês, da sua oferta. Entenda porque o pastor separa um culto por mês de missões. É muito além do que essas paredes. Entre os 10 países mais perseguidos, vocês estão em 5 deles. Os países que estão na janela 1040 é uma expressão que se ouve muito, criada pelo cristão Luiz Bush, que se refere entre 10 a 40 graus do norte da ilha do Equador. Mas o que é que significa isso, missionária? É nessa área do mundo que existe o maior bloco de pessoas a serem evangelizadas hoje. Pode passar, pastor Josué. Coloque para mim mais à frente, aí. É nela, pastor Wagner, que está 97% das pessoas menos alcançadas pelo evangelho. É nela que está 82% da população mais pobre do mundo. E é nela que está os mais pobres do mundo que nunca ouviram falar de Jesus. E grande parte está na Ásia. E grande parte deles está nos países fechados. Dos 50 países menos evangelizados do mundo, 37 estão na janela 1040. É para você anotar aí nas suas intercessões. A partir de hoje eu vou orar pela salvação dos povos que estão nessa janela. É desafiador. Fazer missão na Jerusalém é fácil. Fazer missão na janela 1040 é depois de passar por Jerusalém. É estruturado. Conte comigo, por favor. 1, 2, 3, 4. Alguém acabou de morrer de fome no mundo. Conte de novo. 1, 2, 3, 4. Alguém acabou de morrer de fome. A ONU declara que a cada 4 segundos alguém morre de fome no mundo. E 95 desses países, 95% estão aonde? Na janela 1040. A cada 40 segundos, alguém se suicida no mundo. A segunda causa de morte de jovens nos Estados Unidos é suicídio. Você sabia disso? Enquanto nós estamos sentados aqui confortavelmente, ali fora alguém morre a cada 4 segundos. Quantos morrerão desde o início do culto até agora? Tia Jô, por que você não para? Porque eu durmo e acordo com esses dados todos os dias. Porque eu já cheguei na África com um punhadinho de arroz tentando salvar uma criança e ela morre olhando para o meu prato de arroz. E a mãe diz para mim, você chegou tarde. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Quem envia é vocês. Entendam porque Deus fez vocês atravessarem o oceano, porque Deus tem colocado vocês no meio da moeda forte. Não é sobre o dólar, é sobre missões, é sobre o reino, é sobre a causa de Deus. O seu pastor poderia estar cuidando da vida financeira dele, numa boa, trabalhador, respeito. É o que ele carrega na comunidade. Anos e anos de América. Mas ele está aqui por obediência. Ele poderia ter construído a mansão dele, ele resolveu construir a casa de Deus. É por obediência. Ei!
A cada 24 horas, em média de 13 pessoas perdem a vida por amor a Cristo, segundo Portas Abertas. E muitas delas, próximo, está no Paquistão. Próximo slide, por favor. Aonde nossas crianças, você viu o seu missionário no Paquistão, o Daniel Yunas, falando obrigada, porque vocês estão ajudando a dar escola de graça para as crianças. Deixa eu te falar que crianças são essas. 96% de crianças no Paquistão, cristãs, não aprendem a ler e a escrever. São analfabetas. Somente 4% das crianças cristãs do Paquistão são alfabetizadas. O número é alarmante. Por que eles se tornam escravos das fábricas de tijolos? Porque eles crescem analfabetos. Os jovens são analfabetos. Os adultos são analfabetos. Porque uma criança, para estudar numa escola do governo... Obrigada, meu irmão. Uma criança, para estudar na escola do governo, ela vai ter que decorar o Alcorão. E ela vai ter que apanhar de pau. Ela vai ser punida porque o pai dela ama Jesus e não Alá. Cadê os jovens dessa casa? Levante sua mão. Meus filhos, eu vi um jovem lindo, novo. Ele muito dinâmico, muito inteligente, pastor, filmando, cuidando da mídia ali. E eu gostei dele. Eu, pastor Josué, somos olheiros do campo missionário. A gente sabe quem vai ser nosso futuro obreiro, nossos futuros professores. Eu já fiquei de olho nele, eu chamei ele, peguei o meu celular, botei no Urdu, que é a língua dele, tentei conversar com ele no Google Tradutor. E ele ficou todo sem graça, chamou o Morris e pediu para o Morris me explicar que ele não sabia ler, Virginia. Eu disse, filho, por que você não aprendeu a ler? Ele disse, porque eu não quis trair o meu Jesus. Para aprender a ler, eu teria que decorar o Alcorão. Ler o Alcorão na escola. Então eu decidi crescer analfabeto para não correr o risco de abandonar a minha fé. Que preço mesmo a gente tem pago pela nossa salvação? Um jejum, o culto de oração que você não vem, as consagrações que são convocadas e você não está nem aí. Diga para quem está do teu lado, bora ficar crente de verdade. Ele preferiu crescer analfabeto do que trair Jesus. Quem vai orar por um programa de alfabetização dos adultos no Paquistão? Levanta a mão. Quem vai orar? Levanta a mão. Quem sabe é você que vai aprender o Urdu. Porque o Morris, o filho do pastor, casou com uma brasileira para aprender português e hoje é o nosso tradutor no Paquistão. Quem sabe Jesus não vai te dar o Urdu para que você seja o alfabetizador e dê a eles a oportunidade de uma vida melhor. Por isso as escolas. Sem educação das nossas crianças. Pastor, a última igreja que nós pregamos no ano passado, eu perguntei do missionário, quantas crianças você tem aqui? Ele disse mais de 80. Eu falei, quantas vão à escola? Ele falou, nenhuma. As escolas são as nossas igrejas. E nós não começamos com dinheiro. Porque missões se começa sem recursos, com medo, preocupado, é desse jeito. Nós começamos com 25 crianças e essa casa acompanhou nosso começo. Das 25 passou para 60. Hoje o Josué estava recapitulando como é que ele entrou no Paquistão. Das 60 passou para 70. Esse foi o primeiro vídeo. Antes de nós botarmos o pé no Paquistão, a semente já estava lá. Oh, aleluia! Jesus está levantando missionários no ninho do anticristo. Jesus está levantando missionários na igreja perseguida. Esses são os seus filhos no Paquistão. Você pode glorificar ao Senhor pela vida dessas crianças. Esses nunca mais apanharão nas escolas. Esses nunca mais serão chamados de lixo ou porco. E os que não estudam? Não, antes de chegar aí, deixa eu contar o testemunho completo. Sabe o que está acontecendo esse mês?
A sua missão, até que todos saibam, no Paquistão, está inaugurando a 9ª escola. Hoje temos mais de 1.000 alunos estudando. E a 9ª escola, pastor, a 9ª escola está sendo inaugurada dentro da escravidão analógica. Entendemos que não somos capazes de libertar todos os cristãos do Paquistão. Então o Senhor nos deu uma estratégia. Aliado ao dono das fábricas, nós conseguimos colocar uma escola lá dentro. E as crianças passam 6 horas conosco. 6 horas fora da escravidão. E muitas vão sair de lá livre. Você crê nisso? Porque as crianças que não podem estudar, que vivem na extrema pobreza, os cristãos do Paquistão, são mais de 1 milhão de cristãos escravos das fábricas de tijolos. Eles estão lá. As crianças não têm direito a caderno, a caneta, a papel, a horas de escola. São centenas e centenas de olarias. E essas dívidas são geracionais. Grande parte dessas crianças já nascem escravas porque os seus pais já carregam dívida dos seus avós. Tia Jo, é muito caro libertar uma família. Até hoje, a família mais cara nos custou $3.000, 40 anos de escravidão. Olha aqui. Quando nós chegamos lá, pastor Wagner, nós encontramos a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo. Olha bem esse menininho. Olha bem ele. Olha o rostinho dele, como ele ora. Por 3 anos eu procurei esse menininho. Eu dizia, pastor John Yunas, eu quero aquele menino que eu conheci na primeira fábrica, na minha primeira visita, em 2022. Acha ele. Mas é o mundo, né? É gigante. A população das fábricas de tijolos são muito grande. Eles moram lá dentro, em casas de barro, no meio da lama. Eles comem miseravelmente nada. Esse velhinho, ele tinha quase 50 anos de escravidão. Ele já nasceu herdando a dívida do pai. Mas a oração dele chegou ao coração de Deus. Hoje ele está livre. Hoje ele está livre, completamente livre. Sabe por que você está aqui nessa manhã missionária? Sabe por que Tia Jo foi obrigada por Deus a estar aqui nessa manhã missionária? Porque o clamor desse povo tem chegado ao coração de Deus, aos ouvidos de Deus. Ano passado, quando eu voltei para o Paquistão, eu tive o privilégio de libertar 7 famílias. Com a doação de irmãos e igreja. Nós vamos libertar 3 Josué disse, Jô, olha o rosto do menininho. Olha o rosto do menininho, pastor. Era o menininho que eu procurava por 3 anos. Jesus não deixou ele ser liberto pelos nossos missionários nativos. Jesus me levou lá. Porque ele podia ter sido uma das famílias sorteadas. Mas Jesus sabia o quanto isso era importante para o meu coração. Yes, amen. Glória de Deus. Glória a Deus. Nunca mais serão escravos. Essa foi uma das libertações mais comoventes da minha vida. E se alguém perguntar o que é riqueza para você, o que é prosperidade para você, é isso. Eles não devem mais nada. Hoje eles serão livres. É poder quebrar um ciclo de 30 anos de escravidão. Ter direito à escola, porque nós já temos escola. É saber que eu já temos uma escola para eles. Vai ter direito à casa, ele vai ganhar o seu motocar, vai ter o seu próprio trabalho. Nós estamos
estamos libertando mais uma família da escravidão, das fábricas de tijolos, porque são... Mãe, diz pra ela que ela tá livre, os filhos dela estão livres. Pode deixar, meu filho, por favor. Chegamos, ela tá livre, os filhos dela estão livres. Você é a resposta dessas lágrimas. A sua obediência enxuga essas lágrimas. Obrigada. Júnior, meu filho, Nepal foi só estágio, bora pro Paquistão. Essa foi a primeira família liberta. Com essa barba aí eu não vou precisar nem de segurança. A gente só contrata as armas. Essa foi a primeira família liberta em 2022. O filho mais velho agora assume a casa. O pai tinha morrido no Covid e essa família tem 2 filhos paraplégicos, por isso eles foram nossa prioridade. Todos os irmãos libertos de escravo passam a ser empreendedores, porque o evangelho é isso. No pacote vai o motocar, que é o maior meio de transporte e de recursos financeiros para o Paquistão, o tuk-tuk. O Paquistão é representado pelo tuk-tuk. Então nós compramos um tuk-tuk para cada família liberta e agora o pai vai aprender a conquistar o seu próprio dinheiro. A nossa equipe nativa treina 6 meses eles no mercado do trabalho. E você está vendo a próxima imagem, por favor? Tudo isso são famílias libertas. Você vai dar um glória bem alto. Porque esta semana nós estamos libertando a 82 famílias. Aleluia. E nenhuma deu errado, pastor Walter. Todas permanecem firmes. Nenhuma voltou para escravidão. Porque o evangelho, ele é cuidado integral. Até os confins da terra. Quantas vezes você tem desculpa de trazer os teus filhos para a escola dominical? Quantas vezes você se nega de trazer o seu filho para o culto Kids? É assim que uma criança é ensinada no Paquistão. É assim que uma criança é ministrada no Paquistão. Você pode agradecer por tudo que Deus tem dado a essa casa para as nossas crianças. Você pode louvar ao Senhor por isso. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Próximo. E no Paquistão, milagres sobrenaturais estão acontecendo. Essa é a parte mais erma da cidade, mais abandonada, longe da cidade grande. O lugar mais excluído. Foi lá que o Senhor nos colocou para fazer uma cruzada. E nessa cruzada nós reunimos mais de 5.000 pessoas. Prepara o glória aí. Nessa cruzada demônios foram expulsos. O moço, Deus me deu esse presente. É na igreja sofredora que você vê o sobrenatural de Deus, o extraordinário. Eu orei pelo moço mudo e Jesus curou ele diante os olhos de todos. Só Jesus faz. Famílias foram restauradas. A igreja foi fortalecida. Eu estou te mostrando milagre no Paquistão. Prepare o glória, porque nessa cruzada Jesus salvou mais de 100 muçulmanos. Olha o tamanho do milagre. Só o Paquistão faz o pastor Josué dançar. Isso é o alívio das ameaças das guardas armadas para nos proteger. O supremo exemplo de Cristo tira todo medo. O supremo exemplo de Cristo tira todo medo.
Cadê o missionário da Luz do Mundo que já está se vendo lá no Paquistão numa viagem missionária? Porque nós queremos que o pastor envie um representante, é muito importante. E um representante à terra que você está semeando. Aleluia! Obrigada por serem pão aos famintos nos confins da terra. Ano passado eu falei da invasão do Malawi, do que eu vivi com a minha chegada no Malawi. Nós tínhamos 600 crianças. Enquanto servíamos as 600 crianças, essa é a multidão sem Cristo e sem esperança, que Jesus teve compaixão dela. Nosso projeto era um pedaço de tijolo coberto com lona, no terceiro país mais pobre do mundo. E de repente mais de 1.500 crianças invadiram o projeto Próxima. Parecia filme de terror, pastor. Nesse dia eu senti a maior frustração missionária da minha vida, a impotência. Eu disse: Deus, eu estou envergonhada, porque eu não sabia que teria 1.500 crianças do lado de fora famintas, que andaram 4 horas a pé de suas comunidades, porque souberam que brasileiro daria comida. A cada 10 crianças nascidas no Malawi, África, 6 terão desnutrição severa. Eu nunca vi tanta pobreza na minha vida. Pastor Josué comprou todo o pão da vila, tentou desesperadamente entregar um pão para aquelas 1.500 crianças da invasão, mas não foi possível. Nós paramos, nós morremos? Não, nós levantamos. Ele volta 3 meses depois, a fome estava mais acentuada ainda. Efeito do El Niño, seca, estiagem. Mas agora ele já leva mais recursos e adota mais crianças no projeto de discipulado e nutrição, que um deles pode ser o seu filho. Pastor, nós estamos agora com um banco de adoção. Alguém pode adotar, além das suas ofertas missionárias mensais, você pode adotar um filhinho lá no Malawi, cuidando da escola, do discipulado e da alimentação dele. Qual será a sua criança? Não, ele não está guardando comida por ganância. Ele está levando para comer nos próximos dias, quando não tivesse projeto. Uma migalhinha. Ou para alguém que ficou desmaiando de fome em casa. A cada 4 segundos alguém morre de fome, e algumas delas estão no Malawi. 1 ano depois nós voltamos. Nós não desistimos depois da invasão e das críticas na internet. Nós levantamos, e agora nós não voltamos sozinhos. Nós voltamos com a igreja que ama a missão. Cadê a Luz do Mundo que vai voltar comigo para o Malawi? Aleluia! Aleluia! E nós não voltamos com as mãos vazias. Os médicos que foram comigo levaram 32 malas cheias de remédio. Os jovens levaram recursos para as crianças, para os jovens locais. Fizeram cruzada, deram alimentação, evangelismo em massa, subiram as montanhas. Aleluia! Aquilo que um dia foi invasão, agora é sorriso, é festa, é alegria. A terra da dor floresceu, mas ainda é pouco. Tia Jô, e aqueles que vieram de suas comunidades, nós fomos atrás deles. No projeto 1, que foi o lugar da invasão, que agora são 5 terrenos, um prédio construído, uma pré-escola de de segunda a sexta está acontecendo com 50 crianças. Nós fomos atrás dos que invadiram e adotamos eles também. Hoje no Malawi, no discipulado e na nutrição, temos 2.200 crianças. Crianças que na escola secular, meu pastor, estudam em pedaços de pedra debaixo de árvore.
que nos pediram uma impressora e um computador e papel para que todos tenham direito de fazer prova, porque no dia da prova final, do teste, as crianças não vão à escola porque não tem 50 centavos para comprar o papel. Compramos o primeiro papel no final do ano passado. Todos tiveram direito das provas. 3.800 crianças da comunidade, de uma escola só. Agora eles estão me pedindo mais papel. Me pediram essa semana para mais 3.000 crianças. E eu creio que o Senhor vai me dar esse papel. E eles terão direito, próxima, de estudar. Próxima, por favor. Hoje são 2.200 crianças. Isso é uma escola no Malau. Sabe, quando você for levar o seu filho para a escola, vai agradecendo, vai adorando. Essas são as cadeiras deles. Nós chegávamos, o sonho de uma criança no Malau é comer um pão inteiro, porque eles só comem pedaços. Cadê os jovens que vão no Malau? Já falei para o Júnior, nós vamos sair daqui com a caravana decidida. Manu, você é a primeira da lista, Manu. E agora eu não vou nem me preocupar com social media, minha filha. Você já está treinada. Viu, pastor José? Não precisa pagar passagem de social media. A Manu já está pronta. É isso mesmo. E aí, meu pastor, eles vão voltar para dar trabalho. Porque eles vão voltar com sangue no olho. Por almas. Você já está se vendo servindo as escolas debaixo da árvore? Vocês acham que geraram seus filhos para quê nos Estados Unidos? Você acha que ele tem um documento para quê? Por almas. Por propósito. O caminhão já está esperando vocês. Minha coluna já está até gritando. Esse é o nosso meio de transporte. É assim que nós vamos seguindo o supremo exemplo de Cristo. Catarina, uma das cantoras mais famosas do Brasil, estava lá, servindo. Porque no campo missionário não há título, só há obediência. Não há menor e nem maior, só há servos. Vamos subir as montanhas. Vamos chegar aos lugares aonde nunca chegou um missionário branco. Aleluia! Cadê o papai e a mamãe que vai enviar seu filho que está documentado, pronto para ir às missões? Levanta a mão, eu quero orar pelo pai e pela mãe agora. Deus vai mudar os teus status financeiros por causa deles. Deus vai dar uma movida nas tuas finanças. E você vai entender que negócios novos vão acontecer, que o dinheiro vai se multiplicar. É por missões e é pelo reino. E é pelo reino. O Senhor está me dizendo que o teu patrão americano vai patrocinar a ida do teu filho, o recurso que ele vai investir lá, porque tu vai abrir a tua boca. Malawi viveu a maior Nissanja, a maior cruzada evangelística da história. E sabe quem foi que construiu essa cruzada? Foram os jovens queridos da igreja Activation de Boston. Foi eles que patrocinaram toda essa cruzada. Pastor Josué trouxe os cantores que eles mais amavam da cidade grande, que eles nunca teriam oportunidade de vê-lo pessoalmente. E nesse dia, Jesus salvou milhares e batizou com o Espírito Santo. Você pode glorificar ao Senhor por isso. Aleluia! Cadê o louvor que vai cantar lá? Próximo, Pastor Josué. Aleluia! Próximo, por favor. Estamos terminando e eu sinto o Pai das Missões numa ativação sobrenatural nessa casa. Qual é a tua reclamação? O ar-condicionado da igreja não está ao teu gosto? A cadeira não é tão fofinha? A igreja mudou para mais longe da tua casa? Você tem que dirigir um pouquinho mais? Qual é a tua reclamação? Qual é a tua desculpa? Esse foi um dos cultos mais inesquecíveis da minha vida, Taylor. A bateria dos sonhos do meu pequeno menino.
filho do nosso obreiro nativo. Ele não esperou, pastor, ele construiu. Para de esperar, está na hora de fazer. Quem me acompanha nas redes sociais, há 3 meses atrás eu entreguei uma bateria de verdade para ele. E ele gritava e cantava: Deus me viu na África. Mas o que mais me impressionou é que nós saímos da congregação dele, já era noite e era perigoso para nós. Então saímos muito rápido para a casa missionária. E aí eu não me despedi dele. Esse menino com o pai dele andaram 7 quilômetros carregando um cabrito para chegar à casa onde nós estávamos hospedados e nos dar de oferta de gratidão. 7 quilômetros a pé. Você está disponível aí na África pelo cachê de um pedaço de aipim, um frango, um casal de pombo, um cabritinho pele e osso? Quem está disponível? Quem está disponível a celebrar os milagres que a tua oferta tem levado? Com a ajuda de vocês e das igrejas parceiras, nós demos grãos, sementes para 300 famílias no Malawi, porque o evangelho é também autossustentável. A visão é diferente. Para muitos que não entendem, porque eles não têm o que comer, é que eles não têm semente para plantar. E muitas vezes não tem um pedacinho de terra. Dá a terra, dá a semente e você vai ver o que eles vão fazer. Porque o povo africano é o povo mais bravo, mais corajoso que eu já conheci. 18 anos os americanos estavam nessa região, tentando plantar sementes com eles e não dava certo. A missão chegou para a glória de Deus. Porque não é só sobre oferta, é sobre intercessão. Uma semana depois chegou esse vídeo para nós. O milho começou a nascer, pastor. Para a glória de Deus, o milho cresceu e nós já estamos na 5ª safra de milho. Ó, que lindo. Tá gravando. Ó, que lindo. Hoje, hein? E o melhor Hoje milho. chegou o dia da colheita, hoje chegou o dia da bênção do Nosso Senhor. missionário Olha que milho Guga. lindo. Pra quem não sabe, o milho daqui é branco. Eles gostam muito do milho branco. Glória a Deus. O milho amarelo, eles não são muito fãzão. E com esse milho aqui, a gente vai fazer muita chima pra alimentar muita gente aqui. Deus abençoe a vocês, que cada um que doaram, cada um que acreditou nesse projeto. E vamos hoje ter uma grande colheita. Um abraço. Aleluia! A água não para de jorrar. Nessa última seca, nessa última estiagem, secaram-se todos os poços da região, todos os poços. Mas o poço cavado pela missão não parou de jorrar água. Atendeu toda a comunidade e ainda as comunidades vizinhas. Isso é milagre, porque o lençol freático era o mesmo, mas o Deus das missões estava lá. Nós somos cavadores de poços. Nós somos, próxima, plantadores de milho. Nós somos, próxima, por favor, próximo slide. Nós somos o remédio que eles precisam. Nós somos a resposta. Põe a mão no peito e diga: eu sou a resposta. Eu sou a resposta de 2026. Por 20 anos eu oro por médicos para a África. 20 anos eu peço médicos para a África. Eles chegaram ano passado. Mas sabe que essas jovens médicas me chamaram num cantinho e disseram: tia Jô, sabe quem nós somos? Eu disse: eu sei que vocês são da Batista, lá de Uberlândia. Ela disse: nós somos as crianças que te ouvimos na infância. Fomos batizados com o Espírito Santo na infância. E nós queríamos te fazer essa surpresa, dizendo que agora somos os médicos que tu pediu em oração. Taylor, as crianças desta casa estão sendo preparadas. Você será o próximo médico. Aleluia!
Eles atenderam em 10 dias mais de 1000 pessoas. Viveram milagres. Uma mulher chegou picado por mambra negra, pastor. A mambra negra mata em 24 horas. E aí você vai ver ela chegando carregada aí. E eles entraram em desespero, tia Jô. A perna dela já está gangrenando. Isso lá nas montanhas. Já está gangrenando, não tem jeito, ela vai morrer. Eu disse: usa o que você tem aí de remédio e deixa o médico dos médicos ensinar o que os livros não te ensinaram. Ora pela perna dela. Eu voltei em novembro agora. Quem é que estava dançando no nosso culto das montanhas? Completamente sarada, guardada da morte, porque o Deus das missões vai além da medicina. Salvou a vida dela. Deus nos chamou para esse tempo. Deus nos levou àquela montanha para esse tempo. Você é resposta para esse tempo. Aleluia. Mas Ele não quer só isso, pastor Walter, pastor Wagner. Ele nos levou para dentro do hospital. O único hospital da região que atende mais de 600 mil pessoas. Você pode ver que o oxigênio não está nem no nariz, porque não tem nem balão de oxigênio. É só um caninho. A pediatria do hospital era um verdadeiro lixão de ratos e baratas, sem luz. Foi uma das cenas mais cruéis que os meus olhos missionários já viram. As baratas passavam por cima dos bebês no neonatal. E os ratos andam debaixo das macas. As mães deitam no chão, completamente jogadas no piso. Os colchões estão cheios de fezes. O cheiro de fezes era insuportável. Nós começamos a reformar a pediatria e estamos concluindo. Mas é o hospital de um governo, e daí? É sobre o reino, não é sobre títulos. Mas enquanto nós reformávamos a pediatria, Jesus disse: procura um terreno porque eu quero um hospital. E nós vamos construir o hospital. Esse é o terreno. Eu voltei. Quando eu passei por aqui ano passado, a ofertinha de vocês entrou para o terreno, porque eu estava aguardando para o terreno. E na véspera de vir embora dos Estados Unidos, saí dos Estados Unidos em agosto do ano passado, eu fui em uma igreja e o pastor disse: nós vamos ajudar na igreja Activation ali, perto de Boston. Nós vamos ajudar no terreno. Quanto você já conseguiu? O terreno estava avaliado em $60 mil. Eu disse: já consegui uns 14 mil e pouco, quase 15. E ele disse: vamos botar uma semente nesse terreno. E uma única pessoa se levantou e disse: pode tirar a oferta, pastor, mas já é para ajudar na construção, porque eu vou pagar o terreno. O dinheiro do terreno já está no Malawi. E esse é o lugar que Deus quer para o Malawi. Levante a sua mão para cá. Traga existência em nome de Jesus. Porque a tua oração vai fazer ser em tempo recorde. Nós teremos o hospital de Jesus lá. Nós teremos a casa missionária que vai hospedar vocês quando forem. Pastorzão, até lá o Senhor já está com direito de ir e vir. Assim diz o Senhor. Tu ainda fará parte da construção. Não é enviando recursos, é indo e ensinando eles a construir. É indo lá. O Senhor está falando comigo. Eu te vejo em ação com uma multidão de africanos aprendendo contigo. Tu serás o mestre. Nós teremos agricultura autossustentável. Traga existência. Porque a terra tem mais de 60 mil hectares.
traga à existência. Nós teremos um hospital onde eles serão amados. Cadê os futuros médicos que vão atender lá 1 semana, 2 semanas? Levanta a mão. Cadê os futuros médicos? Cadê os futuros médicos da casa? Ali tem 2 mãos. Quem mais? Quem mais quer ser médico? Ali tem um garoto. Eu já estou te vendo lá, filho. Eu creio. E por sua ousadia, Deus vai mudar a história da tua família. Nós teremos uma escola que não será embaixo de árvore. Traga a existência. Traga a existência. Isso. Porque é assim que nós chegamos a 22 nações. É com a oração de vocês. Ei! Nós teremos, já tem o esporte, viu? Os meninos que sejam bons de canela, porque os bichos correm. A gente já tem o nosso time, a QTS lá, Júnior. Vai jogar contra o Luz do Mundo. LDM. Se prepare para perder do AQTS, porque os bichinhos têm corça nas pernas. Mas corre, pastor. Só não sabe jogar ainda da chuteira. Nós levamos chuteiro, uniforme, mas eles jogam descalços. Nós teremos uma church que a placa é reino. Ore comigo, fique em pé. Abre a tua boca. Abre a tua boca, isso. Deixa o mundo espiritual ouvir a tua oração. Deixa o mundo espiritual ouvir a tua oração. Esse é um ambiente profético. Eu sei o que Deus faz através desse altar. Eu conheço os feitos do Senhor aqui. Levanta a tua mão, levanta a tua boca e diga: Deus, eu entro nessas nações agora. Deus, eu entro no Malawi, mas eu entro também na janela 1040 agora. Eu entro agora nessas nações. Eu entro agora nessas nações. Quem tem uma chamada missionária aí dentro muito forte, quem realmente tem a consciência disso, saia do teu lugar, pegue uma bandeira dessa na mão agora. Vem, pastores de missões, pegue uma bandeira dessa na mão agora. Eu vou pegar a Índia, onde o Abian está sofrendo risco de morte. Pegue uma bandeira dessa e levante aqui, e nós vamos clamar. Não é decoração, é ação profética. Não é decoração. Cadê os jovens? Cadê os jovens? Vem, 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 Taylor. Você ama missões. Pegue uma bandeira dessa. Vai pegando aí, que eu acho que do Paquistão não está aqui. Mas não tem problema. Levanta, 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 levanta uma bandeira. Levanta uma bandeira dessa. Aleluia, aleluia. Fica aqui, fica aqui. Nós vamos interceder. Nós vamos interceder. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem mais bandeiras sobrando. Levanta a tua mão. Não é sobre decoração, é sobre ação profética. Levanta. Abre a tua boca de intercessão agora. Agora é para orar, para que o mundo espiritual ouça. Abre a tua boca e fala. Abre a tua boca e fala e diga: Senhor, eu entro agora nesta nação. Japão, filho. Japão. E Japão está clamando pelo um avivamento. Quem é o pai dele? Vem ajudar ele a interceder pelo Japão, por favor. Ou a mãe. Ele precisa de forças para interceder por essa nação. Dá cobertura para eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta bem alto. Entra nessa nação. Entendeu? Para ser missionário você não precisa de passagem. Você não precisa de passaporte. Você não precisa de avião. Você está entrando agora. Você está entrando agora. A luz do mundo está chegando em nações. Diga: Jesus, eu entro nesta nação agora. Levanta mensageiros para lá. Em nome de Jesus, nós entramos agora nas nações: Argentina, Israel, Índia, Reino Unido, Japão, Bélgica, Itália, México, Iraque, Irã. Oh, Pai, aqui está uma igreja entrando nas nações agora.
Toda fortaleza do mal que impede o evangelho de chegar lá, caia por terra. Pastor Josué, vem aqui à frente agora. Caia por terra, vem aqui à frente, Pastor Josué. Caia por terra agora. Toda resistência satânica, toda resistência satânica, caia por terra agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós precisamos que o visto do Paquistão seja destravado. O Senhor tem visto a guerra que o pastor Josué tem enfrentado. O Senhor tem visto que a equipe tem enfrentado uma guerra gigante. Eles precisam entrar no Paquistão dia 23. A oração desta igreja está destruindo tudo que é de ordem espiritual. Aleluia. Dobra o joelho aqui, pastor Josué. Pastor Wagner, vem aqui, meu pastor. Nós estamos enfrentando a maior resistência de entrada no Paquistão nos últimos dias. Eu quero pedir, pastor Wagner, unja o pastor Josué. Ele representa toda a equipe que vai viajar para lá. Ei, amanhã, segunda-feira, nós vamos ter notícias. Nós vamos ter notícias. Jesus vai à capital do Paquistão agora. Entra naqueles papéis e destrava. Destrava agora, Deus. Eles precisam chegar no Paquistão para fortalecer a igreja local. Em nome de Jesus. Tudo que está na atmosfera espiritual, tudo que está impedindo os passos deles de chegarem lá, caia por terra agora, caia por terra agora, caia por terra agora pelo poder do sangue de Jesus. Tu nos entregou o Paquistão. Tu nos entregou o Paquistão. Rabashere mandalabash, o rebate candarabash, sure mandalabash, sure gandara, alabarabash, sure keiderabas, alabarash, sure mandalabash, sure gidera. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto cadeias quebrando, eu sinto cadeias quebrando, eu ouço cadeias quebrando, eu ouço cadeias quebrando. Obrigada, intercessores de nações, obrigada. Agora eu quero orar por quem entrega a sua vida às missões. Tia Jo, eu vou me formar e a minha vocação eu entrego às missões. Tia Jo, eu entrego a minha juventude às missões. Não quer dizer que você vai ser igual Tia Jo. Você vai para lá e vai ficar lá. Não. Muitos vão ir e voltar. Aqueles que entregam sua vida às missões, dobre os seus joelhos diante de soltar. Vem cá. Dobre os seus joelhos diante de soltar. Aleluia. Aleluia. Enquanto você cantava e eu filmava o nosso evangelista do teu lado, enquanto eu filmava ele, o Senhor me dava uma visão e eu vi você sendo rodada de bandeiras. Era como se você estivesse no centro de um globo e as bandeiras te rodavam. Hoje o Senhor abre o teu cognitivo para outras línguas. Outras línguas, outras línguas. Não será só inglês, espanhol e português. Outras línguas. Mandarim, italiano, francês, russo, alemão. Tu terás uma facilidade de aprender idiomas, mas não é sobre você, é sobre o céu. É sobre o reino. Pastor, te prepara para abrir outras luzes do mundo. Porque a tenda vai se alargar. E Deus está preparando obreiros aqui para abrir outras luzes do mundo em países, e um deles é o México. Esse é um tempo de preparo.
Senhor vai liberar você, família pastoral, para visitar as igrejas que vocês representarão em outros países. Só esses. Tia Jô, eu não quero ir, mas eu quero enviar. Eu quero ser mantenedor e eu tenho um projeto, tá na gaveta. Traz o teu projeto para Jesus. Eu tenho um sonho que parece que é maior que eu. Venha, traga aqui para Jesus agora, porque não é sobre tua mente, não é sobre você. Entrega, porque você será o mantenedor, você será o mantenedor, você será o enviador, você será o provedor. Traga para Deus. Traga para Deus. Eu tenho uma empresa pequenininha, pois é, Ele vai te dar uma maior. Se você entregar por missões, tu será mordomo de números maiores. Venha, traga para Jesus. Jesus está tirando projetos da gaveta. Jesus está mexendo aqui com status imigratórios pelo reino, pela missão. Vem cá, Virgínia. Canta aqui, filha. Um hino de entrega. Independe da estação que você vive, a tua voz de adorador ecoará em todas as estações. Aonde estão os jovens que querem entregar a sua juventude para serem a resposta de 2026? Venha. Eu quero ser a resposta de 2026. Os meninos lá da mídia já levantaram as duas mãos, entendeu? Eles já entenderam, eles estão lá trabalhando, mas estão com a mão para cima dizendo: eu estou aqui, Jesus. Eu estou em treinamento, Jesus. Eu sou a resposta. E agora se cumpre a palavra e recebereis poder. Receba poder agora. Receba poder agora. Receba ousadia agora. É assim, meu pastor, é uma manhã de lágrimas. Talvez de não muito barulho, mas de gemidos. Rei alabashuriguei derra, de soluços. O rebashureguei derra, alabai endereço e mandei queichei. Recebereis poder, filha. Recebereis poder para ser testemunha. Isso. Há mais poder sobre ti. Há mais poder sobre ti. Libera, Senhor, novas línguas aqui agora. Há mais poder sobre ti. Há mais poder sobre ti. Escolhida. Porque quando escolhida, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. É lindo o que Deus tem na vida da Manu. Eu vou buscar, é lindo, mas o Senhor manda te dizer que o que tu gerou no Brasil e o que tu deixou no Brasil fará do teu útero um útero de milhares. É com ela que as nações serão alcançadas, diz o Senhor. Sabe por que o Senhor a deixou lá? Para que ela não fosse envolvida pelo que aqui no material se carrega. Deus a escondeu lá. Deus a guardou lá. E Deus está preparando, porque ela carregará a medicina do céu. Deus dará a ela algo diferente que nem outro terá. E através dela, diz o Senhor, tu serás mãe de milhares. É a areia sueia.
cada dor, cada renúncia, cada sacrifício, porque grande, grande, grande é o projeto que sairá do Brasil para as nações. Assim diz o Senhor. Eu vou buscar, eu vou buscar. Oh, Eu vou buscar, eu vou buscar. Deus de perfeição. Quando eu busco, tu te revelas a mim. O Senhor vai começar a abrir agora visões espirituais. Vou me entregar. Você vai começar a ter revelação. Você vai começar a ter visão. Alguns vão falar a língua dos países que vão acessar. Oh, oh, aleluia. Não é sobre os teus sonhos. Não é sobre os teus planos. É sobre o que Ele revela. A partir de hoje Ele filtra teus ouvidos. Tu não ouve mais a terra. Tu não ouve mais o que te paralisa. Menina, tu serás empreendedora do reino. Fica atenta aos sinais, porque Ele vai te mostrar detalhes. E você vai seguir os detalhes, diz o Senhor. Aleluia. 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 Escolhidos. 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 Enquanto você ora, Ele revela. Ele revela. Vou me entregar, eu vou me Jesus entregar ama isso. no teu altar, onde revelas a mim. Pastor Wagner, Jesus ama isso. Eu vou me entregar, eu vou me entregar no teu altar, onde Há uma comunicação do céu. Eu vou me entregar. Há uma ligação do céu. No teu altar, porque quando eu prosso, tu te revelas a mim. Eu vou orar em jejum e te buscar, porque quando eu passo, E nenhum tu te ficará de fora do altar. Toda a tua descendência a mim. é do altar. Por isso eu vou prosseguir e nunca vou desistir da missão em mim. Olha que Jesus está se revelando. Olha que Jesus está se revelando. Chamados, escolhidos, fiquem em pé, filhos. Ah, quando você se dobra, quando você dobra os seus joelhos por missões, Jesus diz: valeu a pena todo o meu sacrifício. Ainda tem os que têm coragem de dizer: eu vou, eu me entrego. Eu vou terminar deixando bem claro aqui, no mundo espiritual, o que Deus tem para essa casa. Por favor, fique aqui do meu lado esquerdo. Todos aqueles que querem ir ao campo missionário servir com a sua vida, seja por um período de tempo, seja numa atividade intensa nas missões, fique aqui à minha esquerda. Na minha direita vai vir todos aqueles que se colocam para ser provedor. Vão vir para cá. O provedor, o sustentador, o que vai enviar. Tem mais isso. Deus me disse que ia tirar do banco. Vem, vem, porque sem vocês eles não vão. Sem vocês eles não conseguirão cumprir o que o coração queima. Sem vocês a tia Jô não vai a lugar nenhum. Entenda isso. Olha que coisa linda. Fique aqui, filhos.
Porque aqui é uma nuvem de glória. Isso aqui não é teologia de prosperidade. Isso aqui é assunto do céu. Deus está visitando as tuas finanças agora, pelo intento e desejo do teu coração. Deus está me dizendo que de empregado tu vai ser empregador, que de empregada tu vai ser empregadora. Você está entendendo? Deus está liberando projetos, algo novo para o mercado de Sarasota e região. Deus está liberando projetos que não vai ficar só no estado da Flórida. Eu vejo franquias acontecendo. Shurebaraba sherekanteha. Haverá um tempo que eu chegarei aqui e o pastor vai me dizer: filha, o dinheiro não é problema mais, o recurso não é problema mais, só nos diga onde investir. E não será uma multidão, serão 12 que terão a moeda forte desse país pelo reino. Pai, aqui está a intenção do coração deles. Aqui está a entrega deles. E aqui está aqueles que estão dizendo: eu vou com a minha vida, eu vou com a minha saúde, eu vou com os meus recursos. Porque não tem idade. Desfrutamos o momento. Ah, Deus, te amo, meu papai. Eu te amo, Senhor, pela revelação que o Senhor está trazendo a essa casa. Obrigada, Jesus. Porque aqui tem um povo obediente. Aqui tem um povo seguindo o teu supremo exemplo. Obrigada, Jesus. E a prova de amor por ti é esta entrega. Prospera os teus filhos agora, Senhor. Aquela causa que está há anos sendo esperada, resolve dentro dos próximos dias. Deus, move os papéis. Deus, entra em papéis. Visita advogados e juízes nos próximos dias. Em nome de Jesus, Deus, faz um reboliço, que esse altar se torne palco de grandes testemunhos. E prepara aqui aqueles que vão inflamar as nações, que vão sarar, que vão levar perdão, remédio, cura. E será lindo o que o Senhor vai fazer. Aleluia. Adore a Ele enquanto eu devolvo a oportunidade para o pastor.